17º Campo Agroacelerador Cooperja. Sonhar individualmente, realizar coletivamente. Olá pessoal, sou Sandoval Ferreira, extensionista rural da Ipagre. Hoje vou falar com vocês sobre estrutura de produção de mudas de maracujá em ambiente protegido. Especificamente sobre a construção, né, o que a gente preconiza. A produção de muda de maracujá em ambiente protegido é uma das técnicas utilizadas no enfrentamento, né, e produção e convívio com o vírus do maracujazeiro. Em 2016, com a chegada do vírus, né, foi feito um trabalho de disseminação de algumas técnicas que permitia o convívio e a produção de maracujá mesmo com o vírus do endurecimento. Dentre elas estavam o plantio anual, utilização de mudas avançadas, o hogging, cultivo de planta, adubação verde no meio do pomar e também o uso de mudas feitas em ambiente protegido. Um pouco de resistência se teve no primeiro momento, né, por parte dos agricultores, de uma parte dos agricultores, porém, com a adoção das técnicas por alguns e vendo os resultados, muitos deles adotaram, né, e acabou também se implantando o vazio sanitário no estado de Santa Catarina, uma medida necessária para que a gente baixasse a pressão do vírus de uma safra para a outra, o que aconteceu através da portaria editada pela Secretaria da Agricultura no ano passado, né, onde proíbe o cultivo de plantas de maracujazeiro de 1º de julho a 30 de julho, né, fora de ambiente protegido. Então, o abrigo, né, ele tem algumas características que devem ser seguidas, né, que a gente sempre chama a atenção, né? Ele tem que ter um pé direito mínimo de 3 metros de altura para quem pensa em fazer mudas avançadas com mais de 1 metro de altura. Ele deve ser telado no seu entorno, nas laterais pelo menos, com tela anti-afídeo 50 mesh, né, e o restante dele, o teto ou as cabeceiras, com tela plástica. Outra questão que a gente chama a atenção é a construção da antecâmara, né, que a gente vai mostrar na sequência aqui no abrigo, porque ela é muito importante, pois ela evita que no momento que vai se fazer o agricultor vai fazer o trabalho dentro do viveiro, ele evita que ele leve, né, reduz o risco de levar o pulgão para dentro dessa estrutura. Então vou mostrar para vocês aqui, né, o pé direito, né, eu tenho 1,70 m, né, ele chega tranquilamente aí a 2,10 a 3 metros de altura. Esse daqui ele está todo telado com tela anti-afídeo, tanto nas laterais como nas cabeceiras, tá? 50 mesh significa 50 furinhos, uma tela com 50 furinhos por polegada quadrada, né? Então é o que a gente recomenda para a produção de muda. A antecâmara, então é um espaço, pode ser feito no lado de fora ou no lado de dentro da estufa, dependendo da estrutura. E o que se quer fazer com isso? Que no momento que o produtor vá adentrar ao local, ele vai abrir uma porta, ele pode entrar aqui dentro desse ambiente, trocar de roupa, o sapato, né, evitar que esteja contaminado com algum pulgão, e depois que ele entrar no abrigo, ele vai fazer o fechamento dessa primeira porta que eu tinha aberto e, na sequência, vai abrir a segunda, né? Duas coisas que vão acontecer. Aquele vácuo que eu se entrasse, poderia estar vindo o pulgão junto, né, e eu evito isso. Uma das coisas que a gente também recomenda é que no ambiente de produção não haja a entrada de pessoas estranhas que vá ver essas mudas, né, e também evite que se faça algum trabalho na lavoura para depois vir fazer os trabalhos dentro da estufa. Sempre o primeiro trabalho a ser feito é na estufa para depois ir para a lavoura, porque lá sempre vai ter já plantas contaminadas e pode ter o pulgão também contaminado ali. A fim de apoiar os agricultores e que se tenhamos muda suficiente para implantar a área do estado, o governo então, através do Fundo de Desenvolvimento Rural, criou uma política pública em 2019, através da Resolução 38, né, que apoia os agricultores na implantação
dessas estruturas, tanto para a produção própria ou para a comercialização dessas mudas. Então eu vou passar para o meu colega Natan da Rosa, extensionista também, que vai falar e explicar como funciona essa política pública do governo. Olá, eu sou o Natan da Rosa Porto, como o colega Sandoval me apresentou, né? Sou extensionista rural do escritório de Balneário Gaivota, aqui próximo do CDC da Copérgia. E eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre a política pública da muda segura de maracujá. Então, essa política pública é uma demanda do setor, né, que precisa da questão das mudas para a produção de maracujá. Em 2016, como o Sandoval apresentou para a gente, né, a virose ela entrou na nossa região e foi feito um trabalho muito intenso com os produtores atacadistas e o setor público e privado para mitigar os efeitos dessa doença. Uma das medidas é a questão do vaso sanitário, que hoje o vaso sanitário já é lei em Santa Catarina. É proibido a questão de cultivo de maracujá bianual. O produtor tem que plantar maracujá todos os anos. Do dia 1º de julho até o dia 31 de julho, todos os pomares têm que estar... Não pode ter planta viva de maracujá aqui em Santa Catarina, né? Os pomares têm que estar erradicados e o plantio só pode ser feito a partir do dia 1º de agosto. Então, com o advento dessa lei e para o maracujá continuar sendo uma cultura importantíssima na nossa região, existe uma demanda muito grande para a questão de mudas de maracujá. E essas mudas têm que ser produzidas em abrigos tipo esse, né? Abrigos com tela anti-afídio, com cobertura com lona plástica, com a questão também da anticâmara para evitar a contaminação de insetos. E esse investimento, essa estrutura, né, ela requer um investimento muito alto. É um investimento que não é com pouco recurso que o produtor precisa para fazer, né? Então, levando em consideração essa demanda que vem do setor produtivo, né, a EPAGRE, no ano de 2020, o ano passado, criou, em parceria com o governo do estado, com a Secretaria da Agricultura, né, com o Fundo de Desenvolvimento Rural, o programa, via FDR, programa Muda Segura de Maracujá. Esse programa ele tem como objetivo, né, fomentar a produção de muda de maracujá em ambiente protegido. O produtor ele pode estar captando um recurso de até R$10.000, um investimento de até R$10.000, tem um prazo de pagamento de 5 anos, sem juros, recurso com um fomento sem juros, e se ele fazer o pagamento até a data do vencimento, a última parcela ele tem desconto, né? Não precisa pagar, então ele tem 20% de desconto se fizer o pagamento em dia. E o que o produtor pode estar comprando, né? Tá investindo? Todo o material necessário para ele construir a sua estufa para a produção de mudas de maracujá, como essa daqui que a gente pode ver aqui no campo demonstrativo, né? A questão da estrutura em si, a tela anti-afídio, que tem que ser uma tela no mínimo 50 mesh, já previsto na portaria, né? Por que 50 mesh? Para o vetor da doença, o pulgão não passar, não entrar dentro da estrutura e não contaminar as mudas de maracujá. A questão da lona, cobertura, né? Os arcos, enfim, todo o material necessário para as embalagens de plástico para produzir a muda, né? Enfim, todo o material necessário para produzir uma muda de maracujá segura, uma muda segura de maracujá, livre da virose, né? Então, essa política pública está valendo, a gente tem recurso disponível e quem executa essa política pública são os escritórios municipais da EPAGRE, né? Então, o produtor que está assistindo a gente no campo demonstrativo pode estar procurando o escritório municipal para tirar mais informações da operacionalização do programa e como ele pode estar acessando essa política pública, né? Ela está válida para essa próxima produção de mudas, tem recurso disponível ainda, então aquele produtor de maracujá que está assistindo a gente e tem interesse em construir o seu abrigo para a produção de mudas, pode estar procurando o escritório municipal da EPAGRE. E para finalizar, a EPAGRE agradece a Copérgia pelo espaço, né? E estamos à disposição aí do nosso produtor catarinense.